Olha, o janeiro seco, na verdade, quer desafiar talvez você ou pessoas que gostam tanto de beber bebidas alcoólicas a passar um mês inteiro sem tocar nestas bebidas. E mais do que isso, sem também comer açúcares. Eita, gente, bebida alcoólica e açúcares. Será que realmente vai dar certo isso, gente? Hoje nós vamos conversar com a Luciana e ela vai falar um pouquinho mais sobre o quanto a gente tem que ter um cuidado e ficar atento quando o assunto é consumir bebidas alcoólicas e muito açúcar, não é isso, Luciana? Feliz ano novo! Tá, gente. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Luciana estava com saudade. 2026, a gente já começa logo esse mês de janeiro dizendo, bora se cuidar mais? Com certeza. Eita, gente. Eu queria que você me explicasse assim um pouquinho, antes da gente falar onde a gente pode encontrar esses açúcares, de uma certa forma com muito exagero, os cuidados que a gente tem que ter com essas tais bebidas alcoólicas, porque aí a gente não entra só nas bebidas alcoólicas, mas tem outras bebidas que tem muito açúcar. E aí eu queria que você me falasse dos benefícios de realmente passar esse mês de janeiro assim, com janeiro seco. Certo. Primeiramente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o janeiro seco, que já vem há algum tempo e muita gente está aderindo com os anos passando. Para quem não sabe, o janeiro seco é você passar 31 dias sem consumir álcool. E o pessoal, por conta da final de ano, muitas festividades, além do álcool, já estão aderindo a entrar no projeto fitness, se cuidar melhor. Essa questão do açúcar, do álcool, benefícios à saúde, né? Com certeza. Entra a questão do déficit metabólico, simplificando, um detox. E que realmente todo mundo nota a diferença. Porque final de ano é muita festa, é confraternizações de empresa, é muita coisa. Aí entre janeiro você passa esses 31 dias zero álcool, você já nota um desinchaço, a leveza. E quando junta também com a alimentação, quando não tira o açúcar, carboidrato, gente, não vamos zerar também, porque às vezes as pessoas querem fazer terrorismo, mas não vamos fazer isso. O álcool seria o mais interessante para zerar, né? Seria mais interessante. Essa questão desse desafio do janeiro seco, quem faz isso é porque às vezes já vem de dezembro do ano inteiro, aí quer entrar. Seria interessante tirar? Com toda certeza. O álcool não tem nenhum benefício à saúde. Verdade. E aí a gente chama atenção também porque nós já estamos praticamente já terminando a primeira quinzena de janeiro. Talvez muita gente não entrou muito nessa onda do janeiro seco. Algumas pessoas já imaginam o seguinte, dezembro, vou me divertir e tal, mas em janeiro, entrou janeiro, eu paro de beber. Muitas pessoas já têm esse hábito, mas é aquela história, o janeiro ele pode começar hoje, por exemplo, e você ficar um mês realmente tendo essa prática. Necessariamente não tem que ser só o mês de janeiro, mas o janeiro incentiva essas pessoas. Ah, mas o janeiro já começou. Não é isso. É você ficar um mês sem essa bebida, sem esse álcool. Eu queria que você me falasse dos efeitos, na verdade, que o álcool pode trazer para o corpo da pessoa, para o organismo. São tantos. Eita! Os efeitos ruins, entra a questão de você ficar mais lento, mexe com a memória, o inchaço, você fica muito retido. A questão, por exemplo, de quem bebe, não costuma beber água, só toma o álcool. E álcool, eu estou bebendo, estou me hidratando. Não, você está se desidratando. O certo não, era bom tirar, mas se não consegue, bebe um copo da sua bebida e um copo de água. A gente quase não vê as pessoas fazerem isso, principalmente com a cerveja, né? Aí bebe um copo e não bebe a água, passa o dia inteiro. Isso, vamos lá, no outro dia, como é que não tá ressaca? Querendo beber muito, é porque desidratou. Tem gente que acha que tá se hidratando, e não, tá se desidratando, porque o álcool, ele desidrata. Totalmente. Mexe com a nossa memória, mexe com o nosso metabolismo. Não tem nada de interessante o álcool, não tem nenhum tipo de benefício. Eu posso resumir nisso, não tem nenhum tipo de benefício. E aí o que chama atenção, Luciana, é justamente a madrugada. Geralmente as pessoas que estão ali no álcool, elas perdem a noção do tempo. Muitas viram à noite, entram na madrugada e quando vão perceber, já é o dia chegando, né?
Com certeza. A Não pessoa dormem. que gosta de tomar, virar a madrugada, amanhecer o dia tomando aí a cerveja. Tem essa questão também, tem muita gente que pergunta, mas é melhor cerveja ou bebida quente? A bebida quente em si, algumas, elas são menos calóricas, mas todas são calóricas. Quando se procura essa questão de, por exemplo, quem está entrando aí no mês de janeiro querendo ser fitness, gente do céu, tá um negócio que todo mundo, como você disse, não precisa ser janeiro, você pode começar hoje. Sim. E se você não precisa também entrar em janeiro, reduz a partir de hoje. Se você gosta que vira à noite, vamos diminuir aqui, porque o teu organismo vai agradecer. Você estava falando de inchaço, ainda falando das bebidas, tem a questão do emagrecimento, né? O álcool não é bom para quem quer emagrecer. Não, de jeito nenhum. Por exemplo, como eu acompanho o pessoal mais esportivo, a questão da evolução. Quando se tira o álcool, se reduz quase a 100%, todos dizem a mesma coisa. Que diferença que faz? Nossa. E Luciana, me fala da questão do açúcar, né? O açúcar também na bebida alcoólica, o açúcar também em bebidas energéticas e o açúcar em alimentos. Então, queria que você falasse um pouquinho também dos efeitos, de uma certa forma, nesse consumo de açúcar no nosso corpo. O exagero, a gente precisa, como você falou, tem que ter cuidado, não é tirar totalmente, mas tem que ficar atento, né? Isso é uma questão do açúcar, tanto nessas bebidas, essas gaseificadas. Tem umas docinhas que vai tomando e tá doce, vai tomando, vai prejudicar. Tem gente que, por exemplo, eu não vou comer uma fatia de bolo, mas você tá tomando uma garrafinha de bebida que tem açúcar. Então tem que se ter cuidado com essa questão de açúcar, de carboidrato, até porque toda a nossa alimentação, quase 100% tem açúcar. E Luciana, eu costumo dizer o seguinte, você quer saber onde é que mora o vilão daquele refrigerante que você está tomando, daquele energético que você está tomando? Deixa ele esquentar. Existe até o teste, né, para botar na panela de uma certa marca, que quando você esquenta, ela fica igual mel. Nossa, é impressionante, porque quando ela perde o gás e quando ela perde aquele gelado dela, ela fica extremamente doce, né? Isso. Nossa. E aí me fala um pouquinho mais de como as pessoas têm que ter cuidado. Por exemplo, o arroz. A questão do arroz, a questão do pão, dos doces, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco de como as pessoas têm que ter cuidado com esses alimentos e na quantidade até. A questão de quantidade, eu estou pegando muito já nesse início de ano, por esse projeto aí, o pessoal de 2026, a questão do arroz, vamos falar do arroz principalmente. Eu gosto muito de arroz. Uma coisa, se você for parar para pensar direitinho, o nosso corpo ele precisa de muito pouca quantidade de carboidrato, de proteína. O problema é a nossa mente, que às vezes quer exagerar. E quando vem aquele estufamento, às vezes você está estufado, meu Deus, eu estou tão estufado, por que isso está acontecendo? E às vezes não lembra da quantidade de arroz. Vai tomar um café, vai comer 2, 3, 4 pães. Isso incha demais. Então, é a questão da quantidade, tudo é questão de equilíbrio. Por que você não pega um pão, recheia com ovinho, um queijo e reduz a quantidade que você já vai sentir? Toda essa questão de açúcar, carboidrato ou qualquer tipo de alimento ou bebida, tudo é questão de quantidade. Na hora da mistura também, de repente tem muito açúcar no arroz, e aí quais são outros alimentos que a gente costuma não equilibrar e mistura muitas vezes? Por exemplo, você comer o arroz e comer o macarrão, tudo ali junto, é um problema, né? Demais, essa é uma questão que a gente pega muito, porque são 2 carboidratos. E às vezes, por exemplo, se coloca um feijão e dentro do feijão tem uma batata doce, tem uma batata inglesa ou tem uma abóbora que também é carboidrato, aí junto o arroz, o macarrão e mais a batata dentro do feijão, aí junta tudo num prato só, olha só a quantidade. Às vezes você está comendo, eu estou comendo arroz, macarrão e a quantidade de batatinha, tá tudo ok. Não, às vezes a quantidade que você está comendo em uma refeição era para o dia inteiro. A gente vê que às vezes as pessoas culpam muito o arroz, colocam o arroz sempre como o vilão da situação. Levou a prática do arroz e acabou, mas é o que você falou. De repente no feijão você colocou a abóbora, colocou a batata doce, colocou aquela batata inglesa e as pessoas não têm noção do que tem ali, né? Essa questão é como eu sempre bato na tecla, o equilíbrio
é a chave de si. Não se deve, não estou dizendo que não pode, Sim. não se deve fazer essa mistura de carboidratos em um prato só. Ou se vai fazer, diminui, bota só a pequena, se você colocar uma quantidade de arroz, diminui pela metade do arroz e um pouquinho de macarrão, já que você quer comer os dois. Aí a gente chama a atenção, então, dos cuidados que a pessoa tem que ter no dia a dia. Tem gente que todo dia come arroz com macarrão. Praticamente não acrescenta o feijão. E o feijão é importantíssimo. Segundo informações, até mesmo pode substituir uma carne. O feijão ele é riquíssimo em ferro. E lembrando que a absorção do ferro do feijão sempre tem que acrescentar uma fruta cítrica após, senão ele não faz Verdade. a digestão. Por isso que geralmente você vai no rodízio e tem feijoada e eles oferecem a laranja. Porque é para absorção do ferro e melhor digestão. E muita gente não sabe disso e às vezes fica estufada. E essa questão também da preparação do feijão, já puxando aqui para o outro lado, deixar o feijão de molho também melhora a questão intestinal para muitas pessoas que têm problema. Luciana, como é que a gente pode equilibrar uma semana interessante, sem exageros, obviamente, mas de uma certa forma de diminuir bem o açúcar? Porque quando a gente fala do janeiro seco, aí vem essa preocupação sua com o açúcar, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ir por exagero. A questão... Radicais demais. Vamos lá, questão maior, organização. Não retira, não corta tudo, só organiza. Diminui pão do café, se estava 3, come 1 e recheia para dar mais saciedade. O arroz no almoço diminui um pouquinho, diminui o macarrão. Não restringe, porque o erro tá, e quando começar o ano, eu não vou comer mais isso, eu vou tirar o açúcar, eu vou tirar o carboidrato, eu vou tirar, aí corta tudo. Não aguenta nem até a metade, até porque o nosso corpo ele precisa. Então só tenta diminuir, nada de exagerar. E não excluir totalmente a alimentação, como você falou, deixar essa alimentação equilibrada, né? Porque senão daqui a pouco você não está comendo mais nada. E Por exemplo, aumentar a quantidade de fibras, a salada. Aumenta a quantidade de salada no prato e começa a comer pela salada, que quando você chegar no arroz, a saciedade já vai ter aumentado e você não vai comer essa quantidade exagerada que você acha que necessita. Luciana, às vezes a gente vê as pessoas colocando como vilão realmente os refrigerantes, as bebidas, mas existem outras bebidas que também a pessoa tem que ter uma certa moderação. Tem gente que todo dia toma uma cajuína. A cajuína, ela é o nosso energético natural. Sim. Ela é muito energética, mas ela também é muito calórica. E também tem que ter cuidado. Porque a maioria não é para ser adulterada, mas alguns casos se tem de adulteração, então não se tem. Ela é naturalzinha, mas também tem açúcar, então tem que ter cuidado com a quantidade também. Então é interessante que a pessoa realmente veja essa cajuína artesanal, busque saber onde é que ela é feita, né? Porque geralmente aquelas que são industrializadas, elas acabam sendo exageradas, né? Não tem só o que se diz ser tão natural, né? Como qualquer outro alimento, às vezes você acha que está consumindo algo natural ou orgânico, mas às vezes tem outra coisa ali que não é. Então só tem que ter cuidado muito com essa questão. Me fala das frutas. Questão de fruta, açúcar na fruta, tem muita gente que faz esse terror que tem que deixar de comer as frutas por conta da frutose. E não, gente, vocês já viram alguém engordar ou ficar obeso por comer fruta? Não. Eu sempre digo, em vez de você vai comer ou um pão, come uma fruta. Ou uma fruta com aveia, ou a fruta com algo que te dê mais saciedade. Mas essa questão, eu vejo muita gente falar essa questão de terrorismo alimentar com frutas e não é legal. Falando do açúcar nas farinhas, como é que a gente pode ficar atento? Por exemplo, eu fico às vezes imaginando, será que tudo hoje tem açúcar? Em alguns casos não é para ter, mas na maioria tem. Em alguns casos é acrescentado, em alguns casos não. Se for natural, não é para ter. Mas é muito difícil. É difícil a gente encontrar esse natural, Isso. né? É quase difícil. Agora, Luciana, você estava falando que às vezes a mente fica sabotando a gente. O desejo pelo açúcar é só mental ou realmente pode ter alguma disfunção ali, algo que esteja acontecendo com o seu organismo, que você sinta essa necessidade de comer um pacote inteiro de bombom, principalmente as mulheres, ou até mesmo aquele chocolate?
Essa questão, ela pode também ser do organismo. A questão, por exemplo, a ansiedade hoje em dia, ela está sendo uma coisa muito batida. Tem gente que diz, eu não aguento, eu preciso comer doce, eu só acalmo se eu comer um chocolate. Pode ser do mental, mas ele também tem uma disfunção um pouquinho metabólica, porque o organismo ele fica pedindo doce. E até porque, se você já tem o hábito de comer e você não comer, ele fica, eu quero, eu quero, eu quero. Aí você às vezes até tenta enganar. Então não retira, só diminui. Muito bom. Eu queria que você falasse dos chocolates. Digamos que aquela pessoa que come chocolate amargo, ela de uma certa forma também está colocando muito açúcar dentro dela? A questão dos chocolates, o mais indicado, que tem menos açúcar, é o amargo. Mas tem, né? Mas ele tem pouquinho. O que tem mais é o branco. E o que tem menos é o amargo total, não o meio amargo, mas aquele amargo mesmo, ele tem pouca quantidade de açúcar. Esse seria mas não a barra também, né? Comer só um pedacinho racionado ali. Bom, Luciana, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo o nosso programa para esse mês de janeiro e que ainda não fizeram esse janeiro seco, mas que podem dar continuidade de uma certa forma se ajudar. Bora lá, essa questão de janeiro seco, você aí que está buscando melhorar a questão do álcool, da alimentação, começa devagar, não precisa ir de uma vez, até porque não se cobra, porque o erro está em se cobrar demais. Então, vai devagar, vai tirando devagarinho, ajusta o café, depois o almoço, depois o jantar. E quando você vê, já vai estar conseguindo uma evolução muito boa. Em questão do álcool, vai diminuindo, não retira também, tá bom? A alimentação, quanto mais colorida possível, então se cuide, faça atividade física e se alimentem bem. Não só em janeiro, mas durante todo o ano. Ficou faltando uma curiosidade e que me deixou meio de orelhinha em pé, que foi com as gomas. O que falar das gomas? Muitas vezes você encontra as gomas industrializadas frescas e, de uma certa forma, a gente também quer entender melhor como é que elas funcionam, as secas ou as gomas molhadas e como as pessoas devem ficar atentas. Porque eu acredito também que deve ter açúcar, né? Não é para ter, mas a maioria pode ser adicionada. Mas em questão dessa ela seca ou molhada, não faz muita diferença. Não, essas industrializadas que a gente encontra em supermercados? Elas têm que ter um pouquinho, porque tem aquela tabela nutricional, que não é, né, ela tem que constar o que tem. Mas hoje está tão complicado, você, por exemplo, se você tem e pode pegar aquelas de farinhada, São as melhores. que são as naturais, que ali você sabe que é natural, ok. Mas essa industrializada também só vai na questão da quantidade. O resumo de tudo é só ter aquele cuidado com a quantidade. Muito bom, então. Quero agradecer por você estar aqui com a gente e quero te ver mais vezes aqui em 2026, viu? Trazendo mais dicas pra gente. E eu quero te fazer um convite também pra gente dar umas visitadas por aí e a gente começar a trazer mais saúde pra população. Pode ser? Certinho. Olha, tô trazendo todo mundo, ó, buscando todo mundo. A gente vai começar a ir pras ruas e vocês vão nos ver mais vezes, pode ter certeza, tá bom? Quero agradecer, tá, Luciana? Quem quiser entrar em contato com você? Pode entrar em contato através do meu Instagram, é Nutri_Luciana Mara. Pode mandar mensagem que eu vou responder todos vocês. Muito bom, gente, que maravilha.